Olá, amada igreja, queridos irmãos e amigos que estão ao alcance da nossa palavra neste momento. Vamos para a nossa reflexão do dia de hoje, continuando a oração do Pai Nosso que nós falamos na semana passada, e vamos dar continuidade hoje, os versículos do 11 a 13 de Mateus 6, que é a continuação do Pai Nosso, que diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento? Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelos teus cuidados na nossa vida, na vida de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos pelo dia que tu nos dás e queremos te suplicar nesse momento, Senhor, que tu continues falando aos nossos corações, Senhor, aplicando a tua palavra para que nós possamos aprender com Jesus aquilo que nós devemos fazer para estarmos cada dia mais perto de ti. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, semana passada na oração do Pai Nosso, no início, nós vimos na oração Jesus ensinando a nós nos direcionarmos a Deus, tratando-o como Pai Nosso. Ora, nós somos filhos de Deus porque nós fomos adotados por intermédio de Jesus a partir do momento que nós cremos em Jesus, confiamos em Jesus, crendo que Ele é o nosso Salvador. E nós não somos filhos de Deus por natureza, porque nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. E Jesus continua nessa oração que ele está nos ensinando, que quando ele começou lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E ali era um tratado relacionado do homem em relação a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus, demonstrando a Deus a reverência que o homem tem para com Deus. E nessa segunda parte da oração, Jesus vem tratando das questões humanas. Tem a ver conosco, tem a ver com o ser humano. E ele começa, no verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, interessante que, da mesma forma como ele começa com Pai Nosso, agora ele fala o pão nosso de cada dia. Isso nos leva a perceber que o cristianismo não é não diria uma religião, mas não é um comportamento de pessoas isoladas, de pessoas que vivem sozinha em comunhão com Deus, só eu e Deus, mas sim eu, os meus irmãos em Cristo, a minha família e Deus. Então, quando ele começa a falar Pai Nosso, o pão nosso, melhor dizendo, o pão nosso de cada dia, quer dizer, eu não estou preocupado apenas na minha oração em pedir para a minha necessidade, pedir para mim, mas por todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Todos aqueles que também são filhos de Deus e estão debaixo da proteção de Deus. E acontece também que Deus abençoa até aqueles que não são seus filhos, que é o que nós chamamos de a graça comum. Deus abençoa a todos os seres humanos. Então, quando Jesus fala aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso aqui é uma referência às nossas necessidades básicas para a nossa sobrevivência. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje engloba todas as nossas necessidades materiais. E se Jesus está falando para que nós oremos a Deus pedindo o pão nosso, e nós podemos ter a certeza, a confiança de que Deus vai nos atender a nossa oração, porque Ele quer nos sustentar. Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. E pão nosso é o básico. Deus aqui não está, Jesus não está mostrando que Deus vai te dar as coisas mais absurdas, né? O básico para a nossa alimentação. Eu vi um pastor falando uma vez que Jesus ensina na oração, é o pão nosso, a manteiga não faz parte, porque a manteiga já é alguma coisa a mais que Deus nos dá. Então, a nossa necessidade diária vai ser sempre suprida por Deus. A nossa vida vai estar sempre sendo acompanhada por Deus para que Ele supra as nossas necessidades. E por isso que Ele fala, de cada dia
nos dá hoje. Eu não devo estar preocupado com o que vai acontecer amanhã, com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou vestir amanhã. E até nesse capítulo de Mateus, Jesus fala isso, que nós não devemos estar pensando no dia amanhã, no dia de amanhã. Porque quando eu penso o que vai ser o dia de amanhã, isso cria em mim uma ansiedade. Eu fico preocupado com o que vai acontecer. Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter saúde para trabalhar? Então, isso cria essa ansiedade. Então, Deus não quer que nós tenhamos essa ansiedade em relação ao dia de amanhã, mas se nos coloquemos na dependência de Deus no dia de hoje. Nós devemos saber que hoje Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus vai fazer aquilo que eu preciso para me manter. E lendo esse texto aqui, eu lembrei lá do povo de Deus no deserto, quando estava sendo guiado lá, orientado por Moisés, e que tinha o maná, que é o pão do céu, que descia todos os dias, e a orientação de Deus era o quê? A cada dia vocês recolham o necessário, o suficiente para se alimentar aquele dia. Mas no sexto dia vocês pegam uma porção dobrada, uma porção a mais, para quê? Para suprir o sexto dia e o sétimo dia, que é o sábado, que não se deve trabalhar. Então ali era uma orientação expressa para que Deus vai cuidar de você no dia a dia. E eu aprendo muito com essa questão do povo no deserto e o maná, pelo seguinte: Deus podia dar àquele povo suprimento para uma semana, para um mês, para um ano, para 5 anos, para 10 anos, porque Deus tem a capacidade para fazer isso, ele tem um poder para fazer isso. Mas por que ele não faz? Porque ele quer ter um relacionamento com o seu povo, ele quer ter um relacionamento diário com cada filho. Então ele vem suprindo as nossas necessidades no dia a dia para que nós possamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Isso é um relacionamento constante. Não é apenas aquela coisa assim, quando a gente vai no mercado, faz a compra de mês, abastece a nossa despensa lá, armário, geladeira, e coloca tudo que nós precisamos, e nós só vamos aparecer no mercado quando tivermos necessidade, alguns dias depois, ou semanas depois, ou até mês depois, dependendo da quantidade de compra que nós fizermos. Então, isso cria uma distância entre a pessoa que fez a compra e o mercado. Então, ela não tem aquele contato diário. Então, quando Deus supre as nossas necessidades no dia a dia, é porque Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele quer estar presente na minha vida todos os dias. Então, Ele cuida hoje, Ele cuida no detalhe, Ele cuida especificamente cada área da minha vida. E quando fala aqui o pão nosso, são todas as necessidades que nós temos. Necessidade de vestir, necessidade de alimentar, necessidade de asseio, porque nós precisamos tomar banho, precisamos ter água. E quando a gente voa assim, até o ponto que o pão chega na nossa mesa, quanta coisa aconteceu antes, quanta coisa Deus preparou antes e providenciou para que esse pão chegasse à nossa mesa. A terra fértil, que Deus fez com que ela fosse fértil, a chuva que cai no solo para poder fazer com que ele seja fértil, o sol que bate naquele solo para poder também dar as substâncias necessárias àquele solo para ser fértil, as pessoas que tratam aquele solo para receber a semente lá do trigo para poder depois fazer o pão, as pessoas que produzem o pão hoje nas padarias, né? E tudo isso é cuidado de Deus para com a nossa vida. Antes que o pão chegue na nossa mesa, Deus já providenciou que muitas coisas acontecessem para que isso chegasse à nossa mesa, para que nós pudéssemos ter o nosso alimento para a nossa subsistência. Então é o cuidado de Deus em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos. Deus não é aquele Deus que chega assim, ó, toma aqui esse monte de coisa para as suas necessidades aí do mês, e mês que vem eu volto. Aí eu vou ver o que é que você precisa e eu vou suprir lá, e a gente vai ver o que é que tem e eu vou te dar o que você precisa. Não, Deus está a cada instante, a cada momento, no dia a dia na nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele quer suprir as nossas necessidades a todos os instantes. Ele quer ter uma vida, que Ele quer que nós tenhamos uma vida em comunhão com Ele todos os dias.
Aí Jesus continua, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ora, esse relacionamento com Deus, que a gente viu lá no início dessa oração, ele vem falando para eu pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pelas minhas dívidas, aquilo que eu fiz que ofendeu a Deus e que eu não tenho como pagar. O pecado que eu cometi contra Deus, eu não tenho como pagar em dinheiro, eu não tenho como pagar em sacrifício, eu não tenho como pagar fazendo nada. Se eu pegar todos os bens que eu tenho, que não são muitos, e até a pessoa mais rica do mundo, se pegar todo o dinheiro que ela tem, todos os bens que ela tem, e quiser dar aquilo em troca do pecado que ela cometeu, que ela ofendeu a Deus, ela não vai conseguir aplacar a ira de Deus em relação àquele pecado. Então, quando nós temos uma dívida que nós não podemos pagar para com Deus, a única coisa que nós podemos fazer é fazer o seguinte, é chegar para Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas dívidas. E tem uma condição, né? Da mesma forma que eu perdoei, ou que eu tenho perdoado os meus devedores, quer dizer, os nossos devedores. Então eu tenho que ter em consciência, na minha consciência, na minha mente, que está condicionado o perdão que eu vou receber de Deus ao perdão que eu dou ao meu próximo, aquele a quem me ofendeu. E muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: ah, eu não perdoo porque quem perdoa é Deus. Eu não tenho que perdoar porque só quem pode perdoar é Deus. E eu não sou Deus. Ora, isso não está de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus me perdoa porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Você recebeu a graça salvadora em Jesus Cristo. E você pode perdoar e você deve perdoar aqueles que te ofenderam. Eu devo perdoar aqueles que me ofenderam. Então eu não posso chegar e falar assim: ah, eu não vou perdoar porque só quem perdoa é Deus. Não. Jesus está falando que eu tenho que perdoar. Que para que eu tenha o perdão de Deus, eu seja perdoado. E eu só vou perdoar a partir do momento que eu perceber que Deus me perdoou, que eu fui alcançado por Jesus e o Espírito Santo atua na minha vida. Então o perdão só vai partir de mim para o meu próximo se eu receber esse perdão de Deus. Porque o homem natural, o homem comum, dificilmente ele consegue perdoar, porque a tendência dele é para o mal, é para a vingança, é para guardar o ódio. E a Bíblia fala, né, não se ponha o sol sobre vossa ira, irai-vos e não pequeis. Então, eu naturalmente não perdoaria as pessoas, mas como o Espírito Santo faz parte da minha vida, ele habita em mim, eu fui alcançado por essa misericórdia, pela graça de Deus, por Jesus Cristo. Então eu libero perdão, e isso é um propósito que Deus tem na nossa vida. É uma condição que existe para que eu seja perdoado. O verso 14 diz assim, complementando essa parte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ora, aquela parábola do servo incompassivo que não quis perdoar, porque ele não perdoou, ele não obteve perdão do seu Senhor. E mesmo depois dele ter tido uma dívida que foi perdoada, ele não perdoou, quer dizer, ele não passou aquilo adiante. Ele não conseguiu perdoar da forma que ele foi perdoado. Ora, se eu já fui alcançado pelo perdão de Deus, por pecar contra um Deus que é puro, que é santo, que é perfeito, que é bom, e eu não vou liberar perdão para uma pessoa que está na mesma condição que eu, e eu estou na mesma condição da pessoa, de ser pecador. Então por isso que Jesus estabelece isso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu preciso perdoar para que eu possa ser perdoado, porque eu só vou experimentar a maravilha da comunhão com Deus a partir do momento que eu abrir mão do meu ego, do meu querer, da minha vontade, e fizer a vontade de Deus. E Jesus continua, né, no verso 13, falando assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ora, não nos deixe cair em tentação. Guarda-nos, Senhor,
de fazermos o mal. A Bíblia fala que Deus não dá uma provação acima daquilo que nós podemos suportar. E nós só vamos conseguir ter a condição de resistir à tentação se nós estivermos sempre buscando a vontade de Deus e conhecendo o caráter de Deus e pedindo a Deus para que esteja à frente na nossa vida. E para que nós não pequemos, nós precisamos também conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e aqueles pontos na nossa vida em que nós somos fortes, em que nós nos achamos fortes. E o grande problema é que quando nós achamos que nós somos fortes em algumas questões, aí nós corremos maior risco de cair. Por quê? Porque nós achamos que por ali nós não vamos pecar, nós somos fortes, então a gente deixa aquela área da nossa vida sem cuidar. A gente pensa, eu jamais vou pecar aqui porque isso aqui não me abala. É como se a pessoa falasse, eu nunca vou virar um alcoólatra porque eu nunca gostei de bebida alcoólica. Aí um belo dia ele experimenta, aí ele não sabe que ele tem tendência no seu organismo ao alcoolismo e se torna um alcoólatra, porque ele achou que ele era forte. E ele não se cuidou para que não caísse ali. Ou a pessoa pensa assim, eu sou muito bem casado, eu amo a minha esposa é bonita, é uma excelente mulher, tem todas as qualidades que uma pessoa pudesse ter, e eu nunca vou traí-la. Aí a pessoa faz isso e esquece de vigiar, de tomar cuidado para não ser seduzido com circunstâncias do mundo que o leve a fazer alguma coisa errada. E às vezes a pessoa toma uma decisão errada sem perceber. E por isso fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, livra-nos do mal seria nos livrar das investidas do diabo na nossa vida, porque aqui o mal não é livrar do mal, não deixar que eu fique doente, ou deixar que eu passe por algum problema ou de emprego, de saúde, ou alguma coisa, mas livrar das investidas de Satanás na minha vida. Porque a Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, eu preciso ter na minha mente que Deus está no comando da minha vida. Eu preciso ter Deus agindo na minha vida, porque eu sozinho não consigo fazer nada. Porque nós somos fracos. Porque nós somos incapazes de fazermos alguma coisa para conseguir nos proteger. Então nós precisamos de ter a proteção de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter Deus agindo na nossa vida. E como é que nós fazemos isso? Lendo a sua palavra, orando, meditando na sua palavra, buscando mais conhecimento de Deus, na oração e na leitura bíblica, em comunhão com os irmãos, tratando das coisas espirituais, tratando das coisas relativas ao reino de Deus, para que nós possamos estar sempre ligados a Deus e sempre aqui, não nos deixe cair em tentação. O pão nosso de cada dia é sempre uma coletividade. Então, eu preciso ter essa presença de Deus na minha vida, eu preciso estar em comunhão com os irmãos, porque às vezes Deus coloca o irmão na nossa vida para que nós não caiamos, para que nós possamos resistir às tentações. E um ajuda o outro, tanto no crescimento espiritual, quanto em alguns momentos que nós podemos estar querendo tomar alguma decisão errada e nós pedimos orientação a um irmão, a um pastor, a um diácono, a um irmão mais chegado a nós na igreja, na comunidade. Não precisa ser só na igreja que nós frequentamos, pode ser de outra denominação, porque nós não podemos limitar Deus dentro de uma denominação. As denominações são muito importantes que elas existam, porque são formas de cultuar a Deus e de conduzir o rebanho de Deus de formas diferentes, mas o objetivo sempre é fazer a vontade de Deus. Então, nós podemos muitas vezes encontrar em um irmão a ajuda para nós não pecarmos, um aconselhamento, sempre de acordo com uma pessoa que está debaixo da vontade de Deus também.
Porque às vezes nós podemos pedir um conselho, pedir uma orientação a uma pessoa que não é temente a Deus, e isso é perigoso. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, eu faço a oração a Deus, eu me coloco diante de Deus tendo essa certeza que teu é o reino que nós estamos promovendo é o reino de Deus. O poder também é de Deus, que Deus pode todas as coisas. Ele pode me dar o pão de cada dia, ele pode me perdoar dos pecados, ele pode me proteger da ação do diabo na minha vida, para que eu não caia. E a glória também é dele, e a glória para sempre. Quer dizer, ele agindo na minha vida, toda a glória eu tenho que dar a Deus, eu tenho que colocar para Deus a glória daquilo que acontece na minha vida. E muitas vezes a gente vê pessoas, né, quando recebe uma bênção, a gente sabe que é de Deus e a pessoa atribui essa bênção, esse presente que ele recebe de Deus, atribui a outras pessoas, a santos, a alguns amigos, né? Ah, fulano de tal me fez uma coisa, mas a pessoa esquece de perceber, esquece de reconhecer que foi Deus que colocou aquela pessoa na vida dele para que ele fosse abençoado. Porque Deus usa as pessoas. E nós podemos ver isso na Bíblia. Se nós procurarmos exemplo, nós vamos ver isso. Deus usa as pessoas para nos abençoar. E que nós possamos, irmãos, ter sempre isso em mente. Buscar a vontade de Deus na oração, sabendo que Ele é santificado e deve ser santificado na nossa vida, que o reino dele deve ser estabelecido, que a vontade dele tem que ser feita em todos os momentos, aqui na terra, da mesma forma que é feita plenamente no céu. E ele vai sempre nos dar o nosso pão, suprir as nossas necessidades, ele vai estar sempre disposto a nos perdoar em qualquer situação, em qualquer momento na nossa vida e a nos proteger contra as investidas de Satanás. Que nós possamos ter essa oração em mente e não apenas repetirmos como faziam os fariseus, os escribas, aquelas pessoas que oravam, os hipócritas, mas sim derramando o nosso coração diante de Deus, mostrando para Ele os nossos desejos, as nossas necessidades. Que Deus possa nos abençoar ricamente em cada momento. Amém.